Versa Podcast. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso Versa Pod Videocast. Eu com meu amigo aqui, Ricardo Castilho. Esse é o 62º episódio aqui do Versa. Olha que alegria, que bênção, hein, Castilho? Que bênção, Renato. Uma alegria. Mais um episódio do Versa Pod Videocast. E mais um convidado muito especial. Quem nos visita hoje? Estávamos aqui conversando nos bastidores, né? Quanta coisa saberemos, né, hoje. E muita alegria, Rinaldi Faria, que tem muita coisa para nos contar aqui. Inclusive coisas que vão nos lembrar aí da nossa geração, da nossa infância. E, enfim, tem muita história para a gente saber aqui. Rinaldi, seja bem-vindo. Uma alegria poder saber um pouco da sua trajetória de vida. Você é uma figura já muito conhecida e nos brinda aqui hoje com a sua presença e trazer um pouquinho da sua história para incentivar tantas pessoas quantas veem o nosso programa. E já o feedback que eu recebo é muito bom. Olha, essa é a ideia da gente trazer pessoas que possam inspirar outras pessoas. Amém. E seja bem-vindo. É um privilégio estar aqui com vocês, doutor Ricardo Castilho, doutor Renato, uma honra. Estou me sentindo à vontade demais aqui. Eu comecei dizendo que já foi uma experiência desde a chegada, porque a gente interagiu aqui de uma forma muito gostosa, muito à vontade. E o bom podcast é isso, onde a gente está livre para falar e tranquilo. Estou aqui à disposição, muito honrado de estar aqui com vocês. E quem é o querido Rinaldi Faria? Conta a sua história pra gente, Rinaldi. Deus me permitiu criar o Patati Patatá. Amém. Eu tinha grande sonho de ser artista desde criança. Ficava ligando para 102 e pegando o telefone das empresas. 102. O telefone de lista. Informação. Lista. Informação. Telesp. Exatamente. Né? E aí pegava o telefone das empresas e me oferecia como garoto propaganda. Então, o menino que tinha sonho de ser artista. A primeira vez que alguém me chamou, eu fui para uma agência e não pude tirar fotos porque eu estava trocando os dentes da frente. Então, quer dizer, eu era muito criança com esse sonho, né? E depois, mais tarde, fiz uma dupla com meu irmão, chamada Rinaldi Rocambole, um mágico e um palhaço. Comecei fazendo pequenos truques de mágica. Não porque eu queria ser mágico, Castilho, porque eu queria aparecer na televisão. E eu vi nos truques de mágica a oportunidade de aparecer na televisão. Olha que coisa. Você criava um canal para estar ali. Eu falei, pô... Eu adoro mágica. Né? Você gosta? Dá pra fazer alguma coisa aqui depois? No final? Que pena. Então vai marcar eu não próximo. Trouxe nada, vai marcar um outro, né? Já ensaia antes. Eu adoro mágica. Né? Eu queria até fazer um curso de mágica. Tem aquelas caixinhas que a gente compra, né? Mas não é a mesma Eu fui coisa, na né? Liberdade um dia, eu comprei um kit lá de... Não, Mas você não dava para impressionar muito. Vamos é treinar. curioso, Vamos? né? É curioso. Mágica é um negócio muito interessante. Mas você trazia mágica Eu junto comecei a com- fazer mágica para aparecer na televisão. E aí, num desses programas, pediram o telefone de contato para show. Eu dei o meu telefone de casa e nem sempre as pessoas queriam contratar mágico, às vezes queriam outros personagens e eu convenci meu irmão de ser palhaço. E fizemos a dupla Rinaldi e Rocambole, eu mágico, ele palhaço. Depois, às vezes, queriam dois palhaços, aí eu fiz a dupla Piriri e Pororó. O nome Patati Patatá não fui eu que criei. Ele já existia como quarteto musical, era um programa da TVE, TV Educativa do Rio de Janeiro, criado pelo Arnaldo Nisquier, né? E ele tinha um programa muito interessante, educativo, e o nome já existia. Mas existia um grupo musical que também fazia músicas para crianças com esse nome. E houve um acidente, faleceram 3 integrantes desse grupo, e a mãe dos meninos, que era dona do grupo, me convidou para integrar o Patati Patatá. Então, o nome não fui eu que criei. E eu também, quando fui integrante, era um quarteto. Mas eu fui ficando mais velho para ser do grupo infantil de palhaços. Então, eu resolvi sair para apresentar programas de televisão e fazer outras coisas e transformá-los na dupla de palhaços. Aí sim, na dupla, eu desenvolvi eles como são hoje. Mudei os figurinos, aí sim Deus me permitiu criar o Patati Patatá. Eu sempre procuro dizer que Deus me permitiu criar, porque criador é Deus, é todo-poderoso. Amém. Mas ele nos permite algumas coisas maravilhosas como essa, de criar 2 personagens que são
que são criaturas que levam alegria, que levam entretenimento para os lares de todo o Brasil. Então eu me sinto muito honrado por isso. Te Patati deu esse está dom. fazendo 40 anos. E é um dom que você tem. É um dom, de é ser verdade. artista, de criar, É verdade. de entreter, né, de trazer alegria. É verdade. Mágica e palhaço. É Isso. só alegria. É verdade. Só alegria. É verdade. Tá aqui sorrindo, olha que sorriso, aqui sempre Pois alegre. Aliás, a Bíblia fala, sejam felizes, Artista. independentemente da situação. Sem dúvida. E a alegria mais do fácil. Senhor é a nossa força. Amém. Né? Ele nos proporciona alegria sempre. Mas é que o Patati Patatá se tornou uma febre, né? As crianças, né? Acho que as gerações. Eu sei porque a gente acompanha, tinha um sobrinho e tudo mais. E eu queria te perguntar sobre um meme que tem. Não sei se você já Eu viu. tô sabendo. Que teve um show do Patati Patatá que foram dois fakes, Covers. e as crianças descobriram. E aí, aquilo é muito engraçado. Aí as crianças chorando, as mães apavoradas. Eu quero meu dinheiro de volta. Toda aquela cena, aquilo viralizou. Viralizou de um jeito, né? Foi muito demais. engraçado. Isso mostra que, assim, não tem como... Tem que ser original, tem que ser... E aí você começou. Você disse antes que você foi o Patati Patatá. Isso. Hoje, né? Tem outros intérpretes e tudo. Então, hoje pode ter o não original, ou ainda... Como que virou, aí tirando propriamente o artista e transformando o Patati Patatá como um negócio, que ele é, como tudo, né? Na A verdade, Mônica, o Maurício Patati de Souza. Patatá, como se diz, essa expressão, vamos dizer assim, essa expansão do Patati Patatá, melhor falando, ela vem desde o início, porque com essa coisa do sonho desse artista que explica tudo, pela falta de um programa de rádio, de televisão, na época não tinha internet, o Patati está fazendo 40 anos. Então eu falei, eu vou conquistar o fã um a um, corpo a corpo, e vou me tornar uma pessoa conhecida no Brasil corpo a corpo. Aí a gente começou a marcar escolas e fazer shows de graça, e no final do show, inicialmente bater uma foto com cada criança e vender a foto para pagar aquele trabalho. Começou assim. Então nós fazíamos de segunda a sexta-feira 4 escolas por dia, todos os dias. Aí depois, para ser contratado, quando o Patati Patatá, eu entrei no quarteto, então, como eu disse, não era nem o nome dos palhaços, eram 4, era o palhaço Tutti Frutti, Pirulito, a Mágica Lacazan e a Garota Pupi. Formava o quarteto Patati Patatá. Quando houve o acidente, eu entrei no lugar da Mágica Lacazan. E aí era Tutti Frutti, Pirulito, Mágico Rinaldi e a Garota Pupi. Então, o que a gente fazia? Fazia os shows de graça e aí, para ser contratado desse disco, eu comprei 10 mil discos do meu mesmo, porque eu ganhava eu ganhava dinheiro nas escolas vendendo foto. E eu fui falar com o diretor artístico da gravadora Continental na época, e ele era um carioca desses muito grossos, assim. Ele jogou o disco, disse, essa porcaria não vai vender nada. Quem disse pra você que essa dupla de palhaços vai chegar em algum lugar? E eu disse, poxa, mas é meu sonho. Escuta aqui, moleque. Você, quando entrou aqui, viu ali instituição de caridade ou viu gravadora? Eu falei, vi gravadora. Aqui nós não estamos para realizar o sonho de ninguém. Aqui nós estamos para vender disco. E eu disse, puxa, mas o que eu preciso fazer para ser contratado? Ele disse, pelo menos vender 10 mil cópias. O artista que não vende 10 mil cópias não senta nem no lugar que você está para tomar um café. Né? Então, ali começou a provocar a minha... aquela repulsa e disse assim, então põe o contrato na mesa, que eu vou comprar 10 mil discos do meu mesmo. Já que você está dizendo que é uma porcaria, eu ouço, quebro um, jogo fora. Eu ouço, quebro outro, jogo fora. Então... eu sou talvez um dos únicos artistas que gravei um disco sem cantar, porque esse LP eu não cantava nada, foi um cara que cantou no meu lugar e eu saí na foto. E, para ser contratado, comprei 10 mil discos do meu mesmo. Investimento. Isso é investimento. Investimento. Foi. E aí, por conta disso, eu acabei, não só por conta disso, mas esse trabalho das escolas, eu tive um grupo de pessoas que estavam... Eu era muito novo, voltando um pouco atrás, eu com 14 anos tinha 6 funcionários. Com 17 anos eu tinha 53. Fazendo foto em escola. Com esse sonho de ser artista, fui olhar para a arte, deixei o escritório, me roubaram até dizer chega. Quando eu voltei, eu estava protestado por 17 empresas e haveriam de cair 83 cheques sem fundo.
que eram da minha mãe, 4 talões e 3 folhas. E aí eu quebrei minha mãe junto comigo. E aí eu tenho 10 mil discos no estoque. Então, para amarrar tudo agora, o que eu comecei a fazer? Fazer show de graça e vender os discos. Porque era a única coisa que eu tinha. E o Patati Patatá foi ficando conhecido. E aquilo que podia ser uma desgraça, uma quebradeira, com o objetivo de pagar os cheques da minha mãe. Eu trabalhei 4 anos ininterruptos, até pagar os 83 cheques, que na época tinha uma correção, inflação, aquela coisa. Mas quando eu terminou os 4 anos, não só eu tinha pago os 83 cheques, os 17 protestos, como tinha nascido uma empresa maravilhosa, que de uma forma mágica, aqui nós estamos falando para 2 advogados, para um público adulto, público em geral, mas um público mais adulto, eu posso dizer. Nós multiplicamos as duplas de Patatis Patatás e se tornaram 44 duplas, espalhadas em 17 estados do Brasil, cada dupla fazendo 4 shows por dia, portanto nós fazíamos 176 escolas por dia. Eu fiz isso por 25 anos. E aí o Patati Patatá com 176 escolas por dia, por 10 anos, de 2003 a 13, foi o primeiro maior vendedor de disco do Brasil. Uau. Olha que interessante, né? De uma dificuldade, ela gerou algumas oportunidades. Sem dúvida. E você acha que Deus te abençoou ou você planejou isso? Eu não tenho a menor dúvida de que tudo... Aí as pessoas falam, esse cara é um alienado, pode pensar o que quiser. A minha convicção interna é 100% foi a bênção de Deus. Ah, mas você não trabalhou? Eu trabalhei muito. Mas quanta gente trabalha e quanta gente consegue fazer sucesso com algo tão improvável. Quanta gente consegue fazer sucesso com uma dupla de palhaços. Vender um trabalho diário de show. Porque show se vende no final de semana, numa festinha de aniversário, num buffet. Mas quem é que faz 176 shows por dia? Isso foi tudo direção de Deus, orientação de Deus, bênção de Deus todo o tempo, cuidado de Deus comigo. Depois disso eu vim quebrar mais 3 vezes. Mais não, ao todo eu quebrei 3 vezes, mais 2 vezes. As 3 vezes que eu quebrei, eu fiquei sem dinheiro para condução. E quando em 2008, que foi a última quebradeira minha, eu estava sem dinheiro para condução. Em 2009, sem dinheiro para condução, devendo 2 milhões de reais. Em 2010, voando de avião particular. Se eu disser que Deus não nos abençoou, eu menosprezar a graça maravilhosa e a bênção dele. Tem uma coisa que nós falamos aqui, Renato, Não tem já... como quebrar assim, e já voltar rápido, com essa persistência, com essa energia, porque normalmente quando você quebra, você fica triste. Sim. Então, ele dá dificuldade, parece que quanto mais ele quebra, mais ele prospera. É isso. Né? E nós falamos numa outra ocasião de que, às vezes, o sofrimento é um treinamento. É. Né? A gente passa... Talvez se esse carioca, né, grosseiro, não tivesse sido áspero com você, será que tudo isso teria acontecido? Você começa numa cadeia ali, um ecossistema isso. Sem dúvida. Essa dificuldade, né? Então, tudo isso que você está contando te motivou, te fez ser quem você é. Então, acho que Castilho, essa persistência, né, de não desistir nunca. Eu tenho 2 frases que eu gosto muito. Primeiro, é que a águia ela ganha voo quando o vento bate contrário. O avião voa porque o vento bate contrário. A pipa voa porque o vento bate contrário. A pipa a favor do vento vai embora, mas a pipa com o vento contrário. Então, eu acho que a gente tem que voar quando o vento bate contrário. E outra, eu ouvi isso uma vez, não é uma frase minha, mas eu gosto muito, que o homem cresce o tamanho de sapos que ele consegue engolir. Porque é o seguinte, imagina a quantidade de sapo que eu tive que engolir. Eu não tenho 1,90 m como o Márcio Garcia, não sou bonito como o Faro, queria fazer televisão, mas se tem muita dificuldade, bom, então eu compro meu próprio canal e faço meu programa. Então, se tem muita dificuldade de ter uma gravadora, eu gravo um disco e vendo meu próprio disco. Ou seja, não há barreiras que se levantaram para Deus para dizer daqui não passarás. Nós servimos a um Deus do impossível. E aí responde a tua pergunta. E você acha que é Deus? Eu não tenho dúvida que foi Deus que me proporcionou tudo isso. Sou muito grato a Ele por isso. E é na tribulação que o poder de Deus opera com mais força. Né? Sem dúvida. São os treinamentos. Sem dúvida, os treinamentos. Então, para quem está assistindo a gente assim, aqui, né, o sofrimento, a dificuldade faz parte.
questão é a gente ter, vamos usar o termo da moda, resiliência, mas isso está na Bíblia, inclusive. É isso. Você vai ser treinado, você vai passar por dificuldades, mas você vai vencer. Está aqui. Nós temos um resultado aqui. Foram 3, 4, 5 vezes e num período de 2 anos já estava voando de jatinho. Então, está aqui a prova concreta. Está aqui a prova concreta. Mas aí... Homens vencedores, donos de faculdade, donos de escritórios número 1 de advocacia e de coisas e tal, estão aqui se desafiando, fazendo um podcast, levando inspiração para a vida de pessoas. Não era mais fácil vocês estarem na vida maravilhosa que Deus permitiu a vocês? Como? Não A gente começou, o Renato está falando aqui, mas a gente começou aqui, eu falei, é o 62º episódio. É uma bênção, né? É uma bênção, Renato. E a gente agradece a todos que estão junto com a gente aqui, em todos esses episódios, né, Castilho? E teremos novidades aí, logo menos, né, também, porque tudo é o que você falou. Lembrando daquele garotinho sem dente que já queria aparecer na televisão, aquele garoto ainda está em você, dá para ver. Quando você fala dos teus projetos, né? É o mesmo garotinho que foi persistente, que pegou o 02 para ligar, para se oferecer. Então, isso é dom, mas é um dom que você exercitou. Em todas as fases que você está contando aqui, que você superou, quebrou e tal. Talvez aquela quebrar a primeira vez, que envolveu a tua mãe, foi o grande impulsionador para você... Sem dúvida. Falar, não, pera lá. Talvez se você tivesse... eu ia para outra coisa, né? Sem dúvida. As pessoas sucumbem, quase que como regra, porque elas desistem. Bom, Sem não deu dúvida. certo, não é para mim. Não é isso, não é assim. Hoje eu não tenho mais dúvida que esse sofrimento e não deu certo é porque tem sim. Claro, a mão de Deus. Nem sempre aquilo que não deu certo é um livramento, pode ser um livramento, não era aquilo. Então, tudo que a gente... o que você está contando aqui para nós, Rinaldi, assim, é muito louvável, porque é isso. Viver é isso. Viver é superar, pular as barreiras, voltar, ter resiliência, né? E, sobretudo, fé. Mas aquele garotinho lá continua aqui. Dá para ver. Que alegria ouvir isso. Recentemente, falando com o nosso pastor, inclusive aqui citando ele, nosso querido Bruno Brito. Bruno, nosso já teve Bruno. aqui. Sentou aqui. Que é uma bênção, né? Bruno, um abraço para você. ao Bruno. Deus te abençoe. Beijo, querido. Bispo Bruno Brito. Ele que é tão querido, tão consagrado, um homem de Deus. Ele falou para mim no telefone algo assim, Rinaldi, porque depois teve outros desafios, agora adquirimos um canal de televisão, um desafio gigante e tal. E aí ele falou para mim, Rinaldi, eu não quero ver você se abatendo com nenhum desafio, porque, em outras palavras, ele falou algo assim, porque aquele menino, por isso que me chamou a atenção pelo que você disse, aquele menino sonhador está dentro de você. E aquele menino superou tantos desafios, não sucumbiu diante deles. Não é agora que você vai sucumbir, mas aquilo me deu, isso faz mais ou menos uns 20 dias. Aquilo me deu uma relembrança, né? Você vê o que é uma palavra de um homem de Deus, né? Aquilo deu uma relembrança, que eu acho que eu estou trazendo para essa mesa hoje. Por isso que você, por 2 vezes disse isso, eu estou muito feliz, né? Então, no direito diz... tem que dar o crédito a quem é merecido. E a Bíblia diz, dá honra a quem tem honra, essa honra é do nosso filho, Bruno Brito. Então vamos aproveitar aqui e dizer, pessoal, a gente não está dizendo aqui que a gente não vai ter dificuldade. Claro. Normal. Tem dias que nós vamos ficar mais tristes. Sim, sim. E faz parte. Mas a gente não pode deixar de fazer a nossa parte, orar muito e que dá certo. E novamente aqui, olha, a gente tem um retrato aqui de situações, a gente também se inclui aqui, tem dias que eu estou triste, você está triste, claro, enfim, todo mundo triste, etc. E vamos lá, rezamos, oramos, enfrentamos e vamos fazer aquilo que Deus preparou para a gente. Sem dúvida. Né? Mas deixa eu aproveitar aqui e perguntar uma coisa para ti. A gente sempre tem um momento mais digital, mais tech, e eu vejo aqui, falamos aqui no início, né? Gosto muito de mágica, gosto muito de entretenimento. Você acha que a tecnologia, de alguma forma, vai influenciar ou vai impactar nessa sua atividade humana
de entretenimento. A gente vai ter, por exemplo, avatares digitais, patati patatá. Vou usar o exemplo que você deu. São vários grupos que fazem isso hoje pelo Brasil. Mais de 176, né? 176. Fazíamos 176 shows, mas eram 44 duplas. Com a tecnologia hoje, né, com a inteligência artificial, com a própria internet, você poderia, em tese, multiplicar isso. Como é que você enxerga, então, essa tecnologia dentro do entretenimento e dentro do patati patatá? Não, eu tenho certeza absoluta de que vai impactar muito positivamente, de que já impacta muito positivamente. A gente começa nas coisas mais simples. Você pega, por exemplo, o YouTube, patati patatá, e olha o que é uma coisa que eu quase nunca olhei para o YouTube, né? Eu realmente nisso sou um pouco deficitário. Eu demorei a olhar para as coisas digitais. Então, correndo atrás, televisão, show, eu sou muito analógico ainda, né? Reconheço essa minha falha aqui. E meu filho me cutucava, pai, olha o digital, né? E uma vez até, só uma curiosidade, ele falando de aplicativo, eu falei, filho, vai trabalhar, você fica pensando em aplicativo. Depois foi uma das coisas que mais deu dinheiro pra gente, o aplicativo. Então, vamos pegar só YouTube. Patati Patatá, eu estava vendo esses dias, está com 8,8 bilhões, 8,8 bilhões de views no YouTube, praticamente sem eu fazer nada, né? Uau. Tem vídeos nossos ali com 670 milhões, 540 milhões de views. Então, quer dizer, nós temos mais de 100 milhões de views por mês na internet. Se nós pegar uma coisa dessa, eu não conseguiria jamais visitar 100 milhões de crianças. E ainda que, vamos dizer, cada uma multiplique 10 vezes os views, vai. Mas eu não conseguiria visitar 10 milhões de crianças por mês. Então, hoje a gente é mais visitado pelo YouTube do que pelo que eu fazia no corpo a corpo com tanto trabalho, que eu só trabalhei a vida inteira. Vamos para o segundo tema. E uma coisa tão simples no YouTube. Vamos para um segundo tema. Eu gostaria tanto de fazer o Patati Patatá ir para outros países do mundo. Me ralei. Fiz o Patati Patatá gravar músicas em inglês sem eles falarem inglês. Botava o cantor americano cantando e eles ali mexendo a boca semelhante. Demorei para editar isso. Até hoje não fui para fora como queria. Nós fomos para todos os países da América Latina, pela Discovery, mas não fui para fora como queria. Hoje a inteligência artificial faz isso. Aí me entregaram um episódio deles falando em turco, em inglês. Eu falei, gente, então eu não tenho dúvida de que quem olhar para a questão da inteligência artificial, olhar para as questões digitais, vai sair hoje muito à frente. E é bíblico, né? A Bíblia diz que a ciência chegaria a pontos que nem o homem poderia imaginar. Então, quem somos nós para dizer o contrário? É assim que vai acontecer. Vou aproveitar o tema. Mas antes eu quero dar uma dica aqui. Ó. Existe uma aplicação chamada HeyGen. H-E-Y-G de Golf, E de Eco, N de Novembro. Então, é Hotel, Eco, Yankee, Golf, Eco, November, HeyGen. Você consegue fazer isso, né? São 15 segundos de fala de treinamento e aí você sai falando qualquer tipo de língua e fica bom, viu? Fica bom. Uau. Eu fiz já alguns testes meus. Semana passada a Alessandra Borelli, minha querida amiga e sócia, ela apareceu no meu Insta aqui, no meu feed, falando italiano perfeito. Falei, HeyGen, né? HeyGen. Mas isso facilita, isso também globaliza e ainda mais, né, com carisma, com tudo isso, você consegue explorar coisas boas, positivas. Mas eu tenho que perguntar para ele, Castilho, já que você citou a ciência, né, até na questão bíblica, dessa evolução toda, disso tudo. O que você acha com todo esse avanço tecnológico muito rápido, que a gente já fez podcasts aqui falando dos riscos, dos perigos, do domínio, né, dessas preocupações, até das pessoas exagerarem um pouco e ficarem aí viciadas nisso. Será que isso aí pode representar sinais dos tempos? Olha, eu não sou o mais conhecedor de escatologia ou coisas nesse sentido. Mas eu diria que eu sempre enxergo tudo isso com muita positividade. Essa teoria do final dos tempos, da coisa... Eu acho que nós temos... claro, eu creio na vinda de Jesus, eu creio que haverá um dia... como diz a Bíblia, que nós, enfim, estaremos na glória com Ele, enfim. Mas o que
Na verdade, eu acho que deve ser uma preocupação nossa, porque senão as pessoas começam a conjecturar. É de que forma, eu gostei quando você diz usar para coisas boas. É de que forma nós vamos usar e de que forma nós vamos permitir que a nossa família utilize disso. A criança... Hoje tem uma coisa de que a criança não pode ficar na frente da tela. Nossa, eu vou ser fulminado. Porque vão dizer, o dono do Patati Patatá está falando que criança pode ficar na frente da tela. Eu sou uma pessoa transparente e clara. Do meu ponto de vista, pode, contanto que não seja uma coisa exagerada. Tudo que é excesso na vida é ruim. Agora, eu vou pegar... mas a criança tem risco de ficar mais burra porque está na frente da tela, é o que dizem, coisas assim. Tá, mas será que a tela também não cria percepções interessantes de cores, de sensações de som e imagem? Eu acho que tudo tem os dois lados. Agora, não dá para ser uma coisa... Ficar a criança todo o tempo com o celular, ela não vai brincar, não vai sair na rua, não vai ter convívio com as pessoas, é óbvio que isso vai fazer mal. Então, eu prefiro me ater no que fazer com a tecnologia. Eu acho que usar para o bem, eu acho que usar para falar mais coisas boas. Já pensou você tem uma coisa boa que pode falar em outros idiomas, que você pode levar para outros lugares, que você pode atingir pessoas que você não atingiria. E eu prefiro ficar com todo esse lado bom e acredito nele como ninguém. A questão do atendimento, né? Eu era um daqueles que, não, preciso ir no banco, mas eu tenho um aplicativo do banco que eu resolvo tudo. Então, não é mais fácil, não me dá tempo para ficar com a minha família, não me dá tempo para cuidar de outras coisas mais interessantes. Então, acho que tudo que é usado para o bem, que a gente pode ver virtude, tem que tirar esse preconceito e aprender com as coisas, né? Eu preciso aprender mais com a questão digital. E acho que pessoas inteligentes têm que buscar viver aprendendo para usar para o melhor, né? É isso. E não é que você chegou tarde, não. É que evoluiu muito rápido. O analógico, o digital tá ali. Você bem colocou que o teu filho começou com o aplicativo e tal. Você viu, olha, o tanto de bilhões de pessoas, né, chegaram no teu trabalho, na tua arte, né? Exatamente. Só foi possível pela tecnologia. Pela tecnologia. Agora, como é que você chegou aí nessa trajetória, com os shows, com todo esse trabalho, com toda essa estrutura, uma grande empresa, né, para gerenciar? Então você é empresário, artista, empresário. Como que você chegou aí na televisão? Como que foi a televisão, essas etapas e o que ficou... A dimensão, antes mesmo do YouTube, já tinha televisão, né? Eu tinha eu tive um grande problema também quando você diz que aquele homem que falou daquele jeito comigo, a minha mãe, eu ter usado cheques dela, ter quebrado, me levaram a crescer depois, absorver isso de uma outra forma. Eu tive uma grande tristeza, porque meu pai teve um câncer no estômago com metástases no fígado. Aí você fala, o que tem a ver? Eu te perguntei da televisão, porque isso explica, acho que tudo. Meu pai teve um câncer no estômago com metástases no fígado, ele operou, tirou 75% do estômago, o médico deu a ele de 2 a 6 meses de vida, Dr. William Cred, gastrocirurgião do Hospital Samaritano, disse, olha, a chance do seu pai viver 2 meses são de 60%, 4 meses, 40%, 6 meses, 20%, disso ele não passa. Então eu me vi quebrado. Aquele cara que com 18 anos chamado Seu Rinaldi, tinha funcionário que queria me chamar de Seu Rinaldi, 53 funcionários com 18 anos, que praticamente era uma pessoa independente, que tinha sonhado, que tinha planos e tinha realizado já um monte de coisa com 18 anos, agora está quebrado, com a minha mãe quebrada por minha culpa e meu pai com câncer. Aí o que eu fiz? Foi aí grande parte da minha conversão, eu disse, Deus, eu preciso que o Senhor haja, que o Senhor me dê um tempo mais com meu pai. Eu gostaria de pagar os cheques da minha mãe antes do meu pai morrer. Aí alguém disse, você estava preocupado com o dinheiro? Estava. Porque eu não queria que meu pai morresse frustrado comigo. Para mim aquilo pesava. O calo só dói no pé daquele que aperta. Para mim doía pensar que meu pai ia morrer e eu ia ter frustrado ele que tinha quebrado minha mãe. Então eu acho que eu me meti a trabalhar tanto. E numa das noites... no hospital, aqui perto, inclusive no Hospital do Câncer, a C. Camargo, eu com meu pai ali esperando um atendimento, eu disse, Senhor, se o Senhor permitir que meu pai viva, eu quero usar o meu talento. O Senhor me deu 1 minuto na televisão, esse sonho que eu tenho tão grande, para dizer que o Senhor Jesus cura.
porque eu creio que o Senhor vai curar meu pai. E aquilo foi uma entrega tão verdadeira, tão... E aí o tempo foi passando e eu fui vendo a mão de Deus, porque o hospital que ele não podia nem ser atendido, tinha que fazer uma triagem e tal, aí o médico que me atendeu, uma coisa tão surreal, que eu falei para ele, olha, um dia eu trouxe aqui o Piriri Pororó para fazer show de graça para as crianças, meu pai precisa de um atendimento, ele está botando sangue para fora e tal, em nome de Jesus, abre a porta. É a primeira vez que eu fiz isso. Aí o cara falou, ô, meu irmão, seja bem-vindo, seu pai vai ser atendido. Então, os sinais foram sendo feitos. Bom, passou um ano, daqueles 2 a 6 meses, passou 2, passou 3, passou 4, e eu paguei os 17 protestos, 83 cheques sem fundo. Em 4 anos, 4 anos ralando. Mas melhor do que tudo, meu pai estava vivo, firme e forte em casa. Amém. Aí veio o 5º, 6º, 7º, 8º, 9º. Milagre. Meu pai teve um câncer na base da língua. Aí dizem, tem correlação do estômago com a língua e tal. E o médico falou, temos que tirar a língua dele, fazer um acesso aqui, para ele se alimentar por sonda. Eu disse, não, meu pai não queria ser mutilado. Eu disse, não é da vontade dele. Se Deus quiser levar agora, vai levar. Bom, resumindo, fazem 25 anos desse 3º câncer. Meu pai permanece vivo, firme e forte, morando na minha casa, com 86 anos. Amém. Milagres e milagres. Milagre. Não tem outra explicação. Então eu não podia deixar de fazer tem. aquilo que eu falei com Deus um dia. Se o senhor me der uma oportunidade, eu ter 1 minuto na televisão, eu quero falar que o senhor cura, salva e liberta. E aí Deus não me deu 1 minuto. Me permitiu comprar um canal nacional. E o que eu quero fazer com esse canal? Fazer o que eu estou fazendo aqui, dizer, pessoas, se você teve uma palavra de derrota, se você teve uma palavra de maldição, se a palavra, por mais bem intencionada do médico, foi dizer que você não vai chegar, o dono da vida é Deus. Ele pode todas as coisas. Se a palavra mais bem intencionada do seu pai e da sua mãe foi dizer, olha, estuda porque senão você não vai ser ninguém, ele podia estar bem intencionado, mas Deus pode dizer que você vai ser alguém. Se a palavra... Enfim, então eu fiz um canal de televisão para isso, chama-se Rede Mais Família, e a gente faz essas reflexões, faz essas 24 horas do dia, num canal aberto em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Leme, Limeira, Porto Ferreira, Piracicaba, Campinas, São José dos Campos, Mogi das Cruzes, Santos, Campinas. E estamos lá no ar fazendo isso. Demorei para te responder, mas a resposta era complexa. Não demorou. Ela precisava ser explicada. Por que um canal? Porque Deus fez tanto na minha vida que eu precisava de um veículo para divulgar. Mas acho que eu não te respondi. Eu vou dizer que eu estou embargado. Né? Só isso. Que benção. O que você contou aqui agora, que bom que gravou. Que bom que gravou, está uau. registrado. Tem aqui... Aqueles que precisam, né, que estão passando por uma dificuldade, É. tem que ouvir isso. Amém. E você não sabe o bem que você está fazendo e muita gente vai se inspirar e vai ter esperança no que você acabou de falar. Amém. Desse jeito, com emoção, Amém. com coragem, com verdade, né, e trazendo algo que é sobrenatural. 2 a 6 meses. Viveu 9 anos. No 9º ano, agora vai tirar a língua. Não vai. Mas olha, você vai assinar tal papel, porque esse câncer cresce na garganta e fecha a respiração, é uma coisa feia. Ele não quer ser mutilado. Eu respeito vocês. Tomara que isso não aconteça. O médico falou, vamos tentar a quimioterapia e tal. Minha filha, nessa ocasião, minha esposa estava grávida da minha filha. Nós demos a ela o nome de Eide, porque meu pai chama-se Eider. A minha filha fez 24 anos, vai fazer de 25 agora. Me deu um neto. E no casamento da minha filha, no nascimento da minha neta, estava o meu pai presente, 25 anos depois, com a língua dele. Então, eu creio que foi milagre de Jesus, você bem falou essa palavra. Então, a gente só pode perder a esperança. Aliás, nós nunca podemos perder a esperança, porque até quando a gente partir, eu tenho esperança que nós vamos ter vida eterna, porque senão nada disso faria sentido. Então a gente não pode perder a esperança nunca. Amém. Até para a morte há esperança. É isso. Né? Castilho, olha que final abençoado, né? Olha, Renato, é aquilo que nós falamos no começo, é uma história inspiradora. Sua história não é só inspiradora, sua história ela é de cura, porque todo mundo vai passar por dificuldade, todos nós, né? E a sua história, Reinaldo, ela toca Amém. Ela toca as pessoas de uma forma
curativa. Então, Amém. obrigado. Eu só posso dizer hoje, realmente não tem nem o que Normalmente comentar, o Castilho, porque... ele sempre termina assim, É, na filosofia, difícil. mas hoje realmente ele está embargado. Não, é Uau, porque... Eu não vou nem falar que vou desembargar, não, mas ele está emocionado. porque... E é uma troca, eu tô aprendendo tanto com vocês, vocês Não, não e fazem ideia. Você tem uma alegria, um jeito um jeito de falar, é um carisma que realmente é dom, né? É do garoto lá que queria ir para televisão sem ter dente ainda. Então, Amém. você manteve isso e isso te trouxe realmente até aqui como instrumento. Você é um instrumento. Então, Aleluia. acho que... Mas, ó, Castilho, você sabe Aleluia. que no episódio anterior, eu não pude vir. E a entrevista foi com o professor Regis Castilho de Oliveira, que eu também me considero amigo e que eu admiro muito, porque ele tem um livro que ele escreveu. Eu até falei, Castilho, não vou poder vir, eu queria falar com ele, etc. E eu assisti um pedaço, Você estou na assistiu? metade. Eu não assisti ainda. Tá na Igual- metade. Igual você, eu não gosto de me ver. Não gosto muito de me ver no Eu li ar. o livro dele, falei, já não pude vir aqui, falar, eu vou assistir, tá muito legal, ficou muito top. Regis, o meu grande abraço e admiração, ele escreveu um livro chamado Direito na Bíblia. Uau. E ele pega, assim, interpreta, ele selecionou, pesquisou, tudo que a gente tem no direito hoje decorre, vem da Bíblia. Então, você tem lá desde o direito sanitário, direito de propriedade, você tem direito econômico, e ele explica. Que claramente interessante. isso. É muito interessante, Muito mas é muito interessante. interessante. Eu estou na metade, ainda falta acabar. Mas eu coloquei isso pelo seguinte, a gente fez já muitas conversas aqui, de todos os tipos, etc., mas muitas vezes, né, a gente tem essas conversas abençoadas e emocionantes. Né? Já choramos aqui algumas vezes, etc. enfim. Eu vou dizer que a de hoje Tem um propósito. me embargou mesmo. Que Me beleza. embargou. Então Que podemos terminar aqui, já que hoje eu não vou ter o Castilho aqui na filosofia. Podemos quando a gente assim, eu só tenho um jeito de terminar. Vamos terminar fazendo uma oração? Vamos. Uau, vamos, que então vamos lá. bênção. Vamos E dar a mão aqui aqui. conduzida Dá a mão aqui. pelos nossos... Então vamos lá. Amém. Você quer orar? Quer que eu ore? Não, faço Eu questão oro, que então você vamos lá. vai. Senhor Deus, em nome de Jesus. Sim, sim. Agradecendo a oportunidade dessas conversas aqui no Versa Podcast, nesses momentos abençoados e que a gente possa inspirar e ajudar muita gente. Eu quero agradecer aqui e pedir a sua orientação e sabedoria para que a gente possa continuar com isso. Em especial, uma bênção aqui para o Castilho, meu amigo, mas em especial aqui para o Rinaldi. Aleluia. Quanta alegria ele não passou para as pessoas, para as crianças, para os pais, não só para as crianças, mas para os pais também que veem os seus filhos felizes, a gente fica feliz junto. Que o Senhor possa continuar abençoando e inspirando ele nos negócios, nas ajudas, enfim, nos projetos que ele tem. Enfim, Senhor, manda o teu Espírito Santo e aqui abençoa. Nós estamos aqui para servi-lo em nome de Jesus. Amém. 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 Senhor, ainda na tua presença, eu te agradeço por esse momento. Agora entendi porque vim de uma forma tão diferente do que sempre venho, sozinho, tranquilo, na verdade na tua presença, completamente desarmado, sem saber o que aconteceria, e pude vir aqui dois grandes homens, pessoas importantes, mas que veem a verdadeira importância em ti, e por isso estou saindo daqui muito edificado. Muito obrigado por esse momento. Amém. Damos graça a ti em nome de Jesus. Amém. 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 Pessoal, Deus abençoe a todos. Até o próximo Versa Pod Videocast. Videocast. Obrigado, Deus Rinaldi. abençoe. Obrigado a vocês. Versa Podcast.